Olá, ouvintes, eu sou o Dante Graça e você está ouvindo o podcast do Sim e Não, o programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com uma entrevista especial para deixar você mais informado. Nesse episódio eu estou acompanhado aqui da diretora de conteúdo do Jornal A Crítica, Aruana Brianese. Olá, Aruana. Oi, oi. E também a gente hoje está com um tema especial nesse nosso episódio, então por isso a gente traz aqui os entrevistados sobre a BR-319. Uma das entrevistadas aqui é a secretária executiva do Observatório da BR-319, Fernanda Meirelles. Olá, Fernanda. Olá, bom dia. E também outro convidado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi. Olá, Choi. Valeu, Dante. Valeu, Aruana. Fernanda. A proposta desse episódio é debater sobre a obra de reconstrução e pavimentação do trecho do meio da Estrada Federal que cruza a Amazônia, cujo licenciamento ambiental se arrasta há quase 2 décadas. A BR-319 voltou aos holofotes essa semana com a realização de audiências públicas pelo DENIT para apresentar, dirimir dúvidas e colher críticas sobre o relatório de impacto ambiental do trecho que vai do quilômetro 250 ao 655, aquele nosso famoso trecho do meio, né? A Aruana vai começar aqui a tocar essa entrevista. Eu queria começar perguntando para a Fernanda, em relação às audiências que estão acontecendo, né? Uma questão que foi colocada aí pelo Observatório é a diferença, que a gente precisa diferenciar audiência pública e consulta livre, prévia e informada, né? Que, por lei, precisa ser feita com povos indígenas, quilombolas e tradicionais que vivem na região do projeto que esteja sendo licenciado. Você pode explicar para a gente, então, qual a diferença entre a audiência e a consulta e por que uma não pode substituir a outra? Obrigada, Aruana. Bom, no nosso entendimento, as consultas livres, prévias e informadas, elas são garantidas pela Convenção 69, que foi ratificada pelo Brasil. Então, a Convenção 69 dá direito a que todos esses povos indígenas e tribais sejam consultados a qualquer obra, empreendimento que modifique a sua vida, o seu território e tudo mais, então que tenha algum impacto sobre essas populações. O licenciamento ambiental, então esse processo administrativo, existe até um rito também voltado a esses povos indígenas, né, que é o estudo do componente indígena. Mas o estudo do componente indígena, ele segue outras regras, né? As consultas livres, prévias e informadas, como o nome já diz, ela deve ser prévia ao empreendimento. Então, prévia o licenciamento acontecer. Então, como o ECI, né, o estudo do componente indígena, faz parte do processo de licenciamento, as consultas livres, prévias e informadas devem acontecer antes que o licenciamento aconteça. Então, antes que esse processo administrativo comece a acontecer. E existem outras regras também, né? Então, por exemplo, o estudo do componente indígena, ele segue algumas regras da portaria 60, que estabelece qual a distância, o raio que as populações devem ser consultadas, né? Que é um raio mínimo de 40 quilômetros. Já as consultas livres, prévias e informadas não seguem essas regras. Então, ela respeita o direito da autodeterminação dos povos, né? Então, pensando no empreendimento da BR-319, seria uma consulta a todas as comunidades tradicionais e povos indígenas atingidos por essa rodovia e não se restringindo apenas ao trecho do meio. Uhum. Agora, quando a gente fala, Choi, na questão que tá bem pontuada ali na nota que a OAB lançou, defendendo, né, que o empreendimento seja licenciado, que é a questão do ir e vir, né? A gente pensa talvez muito quem está nas pontas, né? Manaus e Porto Velho ali, né? Em que medida esse direito de ir e vir de quem está na ponta é maior ou menor do que quem está ali no meio e depende, por exemplo, da floresta em pé para a sua subsistência, sobrevivência? Aruana, a gente tem uma visão equivocada até desse empreendimento da BR-319, de entender que se trata de uma obra nova, né? De que se esteja abrindo, nesse momento, uma grande rodovia no meio da Amazônia. A gente precisa reforçar, reiterar que essa rodovia ela já existe. Ela, inclusive, nesse período do verão, é plenamente transitável, com as dificuldades, obviamente, de pavimentação, mas ela é transitável.
né? Nós mesmos da OAB já fizemos 2 expedições juntamente com o CREA, obviamente no período de verão, né? E chama expedição porque realmente não é uma viagem. Não é uma viagem, não é uma viagem tranquila, é uma expedição. Mas você tem linhas de ônibus de transporte interestadual, são concessões públicas que operam nesse período com todas as dificuldades. Então, assim, a gente tem que partir dessa premissa, tá? De que é uma obra que efetivamente já existe, uma obra que foi feita na década de 70 e nós estamos discutindo nesse momento a sua revitalização, né? E obviamente dar o pleno uso, né, para essa obra. E quando se fala do direito de ir e vir, não apenas das pessoas que estão na ponta, mas de todos os envolvidos, e o componente ambiental inegavelmente algo importante, indissociável, mas nós acreditamos também que a estruturação ela vem ajudar a fiscalização e a preservação desse componente também, né? O grande problema é que a falta dessa estrutura deixa esse trecho à margem, inclusive, do controle do próprio Estado, né? As pessoas passam a não ter, especialmente as populações envolvidas, não apenas das pontas, né, do Irivi. Estava recentemente, inclusive, agora em Roraima, tive a oportunidade de participar aqui da cerimônia de inauguração da nova sede da UAB em Roraima. O povo de Roraima também não tem acesso ao resto do Brasil, que nem nós aqui no Amazonas, né? Na verdade, nós entendemos que não apenas as pontas, mas quem está no meio também tem os seus direitos sociais, o acesso a direitos sociais, de saúde, de educação, que inegavelmente o ir e vir também prejudica a falta de acesso a serviços públicos essenciais para essas populações envolvidas. A gente vive hoje, né, inegavelmente uma polarização política, e talvez essa polarização em relação ao BR-319 ela seja até mais antiga do que essa política que a gente vive hoje. De que maneira será possível que a gente consegue chegar a um equilíbrio nesses dois pontos, né? Atender a necessidade estrutural, a necessidade desse ir e vir mesmo, que a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, um exemplo claro disso, né, da dificuldade para chegar ao oxigênio aqui via terrestre, mas sem atender esse lado, mas sem deixar a perspectiva ambiental de fora. De que maneira a gente consegue equilibrar esses dados? Aí eu pergunto para os dois um pouco de cada lado nessa questão. Bom, para mim essa polarização que envolve essa discussão da BR é só prejudicial, né? Assim, não existe, ao meu ver, nenhum lado lutando para que a BR-319 não aconteça. O que a gente quer é ter um debate amplo, plural, um debate que envolva as comunidades tradicionais, as populações indígenas, que eles sejam ouvidos e que eles participem desse processo decisório, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa polarização realmente que a gente está vivendo muito hoje no Brasil, isso dificulta esse debate. Realmente, eu acho que não é positivo para nenhuma das partes, né? E eu acho que o processo de licenciamento ambiental, né, como o senhor estava dizendo, a rodovia existe, mas essa rodovia é dividida em trechos, né? Ela é dividida no trecho A, trecho B, trecho do meio, trecho C, e ficou estipulado que o trecho do meio, existe até uma discussão para o trecho C, que ele deve passar por um processo de licenciamento ambiental. Então, o que nós queremos é que esse processo seja muito bem feito, né? E que isso tudo faz parte, né? A gente precisa ter um equilíbrio e pensar num desenvolvimento da Amazônia para a Amazônia. A gente tem uma região ali muito conservada, uma região de floresta importantíssima para a bioeconomia do Estado, e se a gente simplesmente não debater e deixar essa discussão, ou o lado ambiental ser negligenciado, e a gente só superestimar talvez os benefícios, pensando que possa ter da rodovia, a gente vai sofrer lá na frente as consequências disso, né? Então, essa parte social, econômica e ambiental deve ser discutida, e esse é o momento para se discutir isso, né? A gente entende que é um processo de licenciamento muito longo, mas esse processo de licenciamento ser muito longo não é culpa da questão ambiental, né? A gente teve até mesmo um empreendedor, que é o DENIT, que passou muito tempo sem realizar o EIA-RIMA, né, os estudos de impacto ambiental. Então, desde o primeiro protocolo desse estudo, que foi em 2008, teve um gap muito grande, né? Passou muito tempo, vários termos de referência do IBAMA foram vencidos com validade de 5 anos. Enfim, então eu acho que a gente precisa acabar com essa polarização e respeitar todas as partes que querem debater de forma ampla e honesta, né, essa questão da BR-319.
E apenas para contribuir também, né, para o debate, eu acho que assim, nós estamos vivenciando, infelizmente, um cenário de muitas divisões no país, esse cenário muito ruim em tudo, né? Acho que estamos vivenciando eternos fla-flus, né? Para trazer a linguagem mais do futebol. Mas, assim, a solução para todo esse sentimento de divisão é cumprir o que está na lei, cumprir o que está na Constituição. Exato. Eu acho que, assim, ninguém, obviamente, se escusa e não se imagina que se vá proceder a revitalização da rodovia, que é algo importante para nós amazonenses, para os brasileiros, para todos nós, sem, obviamente, as regras do jogo, né? Eu acho que isso é inimaginável e não passa pela cabeça de ninguém. Agora, é algo que eu acho que até o nosso web espectador aí, como eu, como todos nós aqui, e não dá para colocar na conta de ninguém específico isso, mas desde que eu me entendo por gente, a gente fala em revitalizar a BR-319, né? É algo que é inimaginável que não se tem uma conclusão até os dias de hoje, né? É óbvio que por conta disso você não vai poder colocar conta na questão ambiental, né? Você não vai querer colocar conta que a gente também tem mania de achar sempre um culpado para tudo no Brasil, né? Mas acho que longe disso. Mas a gente precisa seguir as regras do jogo, realizar o licenciamento, as audiências públicas são importantes. Essa semana, acho que as audiências nos locais e tivemos... Pois essas audiências que o DENIT realizou essa semana, eu queria perguntar para os dois também. Em que medida vocês acreditam que ela realmente atende a esse requisito aí de participação, né? Elas foram prejudicadas por conta dos modelos e da questão da pandemia, ou vocês acham que elas cumpriram seu papel de promover esse debate e esclarecer as dúvidas? Eu acho que toda a audiência pública ela tem a sua importância, né? Eu acho que todo o processo de democratização das decisões ela é importante. É óbvio que a simples apresentação de um EIA-RIMA num PowerPoint, né, é algo que talvez não seja suficiente para as grandes discussões. E é um documento gigantesco. Que é um documento gigantesco, né? Mas, assim, se vê, sim, a expectativa do DENIT de tentar abrir. Foi altamente divulgado, diga-se de passagem, eu vi em vários veículos de comunicação o anúncio dessas audiências públicas, não só aqui em Manaus, né? Mas realizado também em municípios do entorno, que são afetados ali. Eu acho que todo o processo de discussão ele é válido, né? Eu acho que todo o processo de audiência pública é válido. E eu acredito que, assim, dentro do que a legislação preconiza, naquele momento era algo importante a ser feito. E você? Eu tenho uma opinião um pouco divergente a respeito das audiências públicas. Bom, eu acho que a gente não tem como se esquivar de discutir, sim, que estamos num período de pandemia e que as populações que são mais afetadas por esse empreendimento são as populações mais vulneráveis. Né? Então, os indígenas, os ribeirinhos, que têm realmente um acesso precário à saúde, e esses municípios do interior também. Né? Então, quando a gente pensa nessas audiências públicas, essas audiências elas precisam ser voltadas a esse público, o público mais atingido pela obra. Né? E aí, pensando nesse cenário de pandemia, e até mesmo da divulgação das audiências, a gente viu uma divulgação, acompanhou uma divulgação nas capitais, né? Mas nós, pelo Observatório BR-319, a gente tem uma ligação grande, né, com alguns moradores, com comunidades, e eles não tinham conhecimento das datas da audiência e sequer poderiam participar, porque ninguém na BR-319 possui um acesso à internet decente, né, que possibilitasse... Só para a gente explicar, eles fizeram modelos presenciais e híbridos. O híbrido, então, pelo jeito, as foi sessões bem prejudicado. Porque as sessões presenciais, ela aconteceu, por exemplo, em Manaus, cidades, né? Já aconteceu, em Manicoré era presencial, em Tapauá virtual, em Borba, Brasília, enfim, para o restante do país virtual. Vai ter uma Humaitá hoje presencial. Hoje é presencial em Humaitá. Exato, e virtual em Canutama. Então, assim, a sede desses municípios e as pessoas que vivem na sede desses municípios têm até a possibilidade de participar de uma audiência pública virtual.
Agora, as pessoas que moram ao longo da rodovia ou os que moram dentro das unidades de conservação, das terras indígenas, das comunidades, dos assentamentos rurais, enfim, ao longo da rodovia, essas pessoas não têm acesso à internet e não se deslocam até as sedes municipais. A gente tem que lembrar também que a rodovia BR-319, ela corta o interflúvio Madeira-Purus, que tem uma lógica de ocupação das cidades voltadas para o rio. Então, a sede municipal está extremamente distante da BR-319. Isso acontece na grande maioria dos municípios. Então, a gente não acha que essa audiência foi uma audiência participativa, foi uma audiência plural, inclusiva, pensando nessas populações atingidas, e também que essa audiência, no momento de pandemia, não foi prudente. Assim, a gente pensar numa audiência virtual na Amazônia é extremamente complicado. Mas não foi muito prudente, poderia gerar aglomerações, teve uma adesão baixa em alguns municípios, bem baixa. E, além disso, como eu já disse, a questão lá no início, né, das consultas livres prévias informadas, essas consultas, no nosso entendimento, no entendimento do Ministério Público e de várias organizações, é que essas audiências devem ser realizadas antes. Essas consultas devem ser realizadas antes do processo de audiência, antes que esse processo de audiência aconteça, tá? Então, assim, na nossa visão, foi realmente uma ação precipitada. E só mais uma coisinha que eu gostaria de pontuar, é que o estudo de licenciamento também não foi finalizado. Então, a gente tem o EIA-RIMA e o estudo do componente indígena, e o estudo do componente indígena ainda não foi finalizado. Está com a FUNAI, né? Aí depois que a FUNAI libera, tem que passar para... Ela ainda está na fase de complementações, né? No caso, o DENIT entrega, então, para o IBAMA pediu complementações do estudo de impacto ambiental, essas complementações vieram um mês depois, o órgão teve mais ou menos um mês para trabalhar ali nesse material que foi entregue, e já marcaram as audiências. E no caso do estudo do componente indígena, foi entregue essa primeira versão, a FUNAI pediu complementações e essas complementações ainda não foram entregues. Então, sequer o estudo está finalizado. Então, para nós, realmente foi um processo precipitado, e por isso que nós nos posicionamos, nós fizemos uma carta de posicionamento pelas instituições do Observatório, dizendo que, infelizmente, nós não iríamos participar desse processo, que a gente não enxerga como legítimo nesse momento. E isso foi feito por várias organizações muito importantes nesse debate. Então, por exemplo, a COIAB, que é uma organização que representa várias etnias, vários povos indígenas, também se posicionou e não participou. Então, infelizmente, quando a gente fala da possibilidade de ter uma estrada modelo com a BR-319, a gente acredita que isso possa acontecer. Mas, então, esses povos precisam ser ouvidos, né? Então, a gente quer um processo mais amplo. Sem botar pimenta demais aqui na história, mas é porque o Choy usou a expressão regras do jogo. Da maneira que você está falando, você acha que a maneira como essas audiências foram marcadas foi só para cumprir as regras do jogo, só para protocolar, digamos assim? Olha, a etapa das audiências faz parte do processo de licenciamento, né? E, assim, vai acontecer em algum momento. Mas, realmente, da maneira como foi feita hoje, o que vai acontecer é que o debate não vai ser esgotado aí, né? E vários grupos não participaram. Então, assim, a gente se preocupa muito, realmente, quando a gente quer que o processo ande, a gente quer que o processo ande da melhor forma possível. E aí vai ter vários percalços no meio disso, né? Eu não vou inferir aí uma má-fé dos órgãos públicos, mas a gente vê isso de forma precipitada. A gente percebe que existe uma pressa muito grande para que esse processo de licenciamento seja concluído, o que é compreensível, né? Vendo todo o apelo popular que existe em torno da BR-319, mas para que a gente não tenha judicializações e vários outros processos que vão acabando desgastando todo mundo, né? Acaba desgastando todos os setores, a gente precisa... Eu acho que ter mais calma, entender que a gente precisa respeitar a autodeterminação desses povos, e respeitar a autodeterminação quer dizer que o processo não anda na nossa velocidade. A gente tem que respeitar a cultura, o modo de vida das populações que estão ali, que vão ser afetadas. Isso não está na velocidade de um empreendimento, nem da velocidade de um órgão público que tem metas a serem cumpridas. Isso a gente já ouviu bastante. Nós temos que cumprir a meta. Então, a gente vê que o processo está correndo, porque eles têm que cumprir uma meta do licenciamento. Aí a gente realmente não tem como endossar, né, e concordar e trabalhar a favor. A gente quer trabalhar junto, quer fazer junto, quer melhorar todo esse processo, mas desde que esse processo respeite
todo o tempo que ele precisa. Joy, a BR, como você falou, né, foi aberta, né, e projetada já há um tempo, ela já existe, ela é fato consumado. Mas quando ela foi projetada, as questões ambientais no mundo até não tinham tanto destaque na pauta, né? E o próprio regulamento, as próprias leis do Brasil eram diferentes, né? A Constituição Federal veio ser meio que um divisor de águas ali, né? Nessa questão ambiental também. Em que medida a legislação atual permite que essa estrada seja realmente revitalizada, e se fosse hoje, ela nem seria construída, né? A sensação que eu tenho é essa, que a legislação ambiental é tão amarrada que... Eu acredito que não. Eu acho que não é algo contrário. A legislação não é contra a abertura da rodovia, né? E assim, a questão do licenciamento, ela já é uma exigência em razão da compatibilidade desse universo que existia na década de 70 para o universo jurídico, ambiental que existe hoje, né? Então, assim, que há exigência do licenciamento, acho que isso é algo que já não se discute mais, né? Não é simplesmente asfaltar. Mas é possível cumprir essas exigências? É isso que eu fico na dúvida. Quando a gente pega, por exemplo, o EIA-RIMA ali, que tem mais de 3.000 páginas, aí ele vai falando de algumas coisas, como, por exemplo, marcar onças e macacos. Marcar, cada um, marcar. Estou entendendo que é isso, né? Fazer passarelas para os animais. São coisas que, do ponto de vista da viabilidade, fica parecendo até meio assim, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Eu acredito que não seja dessa forma também, né? Você vê, inclusive, não apenas na questão da rodovia, mas até mesmo de empreendimentos imobiliários em Manaus, né? Em áreas de expansão aqui da cidade, né? Você tem medidas mitigadoras para isso, né? Eu não acredito que a gente também não pode ser tão radical dizer que ela não iria sair. Óbvio que ela tem condicionantes, né? E as condicionantes têm que ser cumpridas. A questão das regras do jogo, Dante, que a gente estava falando há pouco aqui. Acho que tem como cumprir, mas o que a gente sempre reclama é a dinâmica disso, né? Que até essa demora toda para se fazer. E só para também já contribuir também com o debate, o universo da pandemia, né? Nós estamos falando da reabertura com eventos como um jogo da seleção brasileira para 13.000 pessoas em Manaus. Então você dizer que não é um ambiente adequado, seguro para que nós não tivéssemos a audiência pública por conta da pandemia, é complexo. Acho que os municípios onde a gente está questionando, o índice vacinal é menor, né? 20%, mas acho que tem que ver caso a caso. A taxa de vacinação. Mas nós estamos num momento de reabertura dessas atividades, né? Então, eu não acredito que a pandemia seria um motivo para não realização das audiências, né? O ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, costuma defender a recuperação da rodovia, dizendo justamente que ela pode ser referência em sustentabilidade. Então, engatando um pouco aí nessa pergunta que eu fiz, você acredita que é possível existir no meio da Amazônia, cortando a Amazônia, né, uma rodovia que seja referência em sustentabilidade? Eu acredito, e não apenas acredito nisso, que eu acho que ela tem muito a contribuir também nos processos de fiscalização, né? Muitas das vezes, agora sim, o momento para ser feito realmente é agora, né? Você não, depois da obra feita, você não vai estabelecer os condicionantes, né? A ideia é que os condicionantes sejam feitos nesse momento para fins de reconstrução, não, de revitalização, né? Usar a expressão. Da obra. Mas eu acredito que é possível, inclusive acho que ela vai exercer um papel importante na fiscalização do processo da conservação do meio ambiente. E você, Fernanda, acha que é possível fazer uma rodovia que seja modelo de sustentabilidade? Olha, eu tenho que acreditar que sim. Assim. Eu acredito no Estado, eu acredito nos órgãos públicos ali cumprindo seu papel, e que a gente pode ter medidas compensatórias, mitigatórias bem pensadas, mas realmente esse é o momento para a gente pensar, né? Em como planejar e como aumentar a governança nessa área mesmo, né? Então, a gente fala de facilitar a fiscalização. A rodovia poderia facilitar a fiscalização. Realmente, nas margens da rodovia, no caso, se ela for mais trafegável em todos os trechos, facilitaria. Mas a gente não observa
uma velocidade e intensidade de ação, de ações de comando e controle, de fiscalização desses órgãos públicos, se a gente for comparar com o processo de grilagem, desmatamento, ocupação de áreas públicas, né, de florestas públicas, que isso é um outro problema que a gente também tem na região do sul do Amazonas e na BR-319. Os municípios, vários municípios têm até um certo ordenamento territorial, então unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos rurais, zona urbana, só que tem vários municípios que têm um baixíssimo ordenamento, né? E a gente precisa pensar como vai ser esses municípios, né? Esse desenvolvimento, o que a estrada vai trazer para esses municípios. E hoje, com os dados que a gente vê, então, nós temos análises de desmatamento, o observatório ele faz todo mês, né, um monitoramento de desmatamento, de focos de calor. A gente fez uma análise em todo o estado do Amazonas da degradação florestal, que não necessariamente é um corte da floresta, né, mas retira algumas espécies de árvore e aquilo ali não é detectado como um desmatamento, né? Isso acontece muito na BR. Então, assim, a gente precisa olhar para esses dados, entender que sim, ao longo da BR-319, hoje o desmatamento é muito alto. Nas unidades de conservação já existe desmatamento, nas terras indígenas já existe desmatamento, isso por uma pressão de fora. Muita grilagem em terras públicas e pensar em como solucionar esse problema. Enquanto a gente não encarar esse problema, é impossível a gente pensar nesse modelo de sustentabilidade, né? Então, acho que a gente precisa se debruçar diante dos dados, ver realmente como esse processo está acontecendo de ocupação ao longo da BR e pensar num planejamento seguro, em aumentar a governança, para assim depois ter essa pavimentação de forma mais segura e talvez tornar uma estrada modelo. Eu, sinceramente, o meu sonho, que eu sempre falo, né, a BR foi realmente construída numa época em que nem era exigido o licenciamento ambiental, mas meu sonho é que a estrada, a BR-319, fosse uma estrada suspensa, né? Então, o problema de alagamento, o problema de invasão, de grilagem, seria eliminado e todo esse direito de ir e vir, né? Olhar só lá de cima a Amazônia. Exatamente. Assim, né? Mas já existe alguns países, né, com esses modelos de estrada, e que a gente garantisse essa trafegabilidade, aí, esse direito de ir e vir, e que eu entendo e é muito legítimo da população querer acessar o restante do país por rodovias, né? Eu queria só para... a gente está quase chegando ali no nosso tempo, mas só para o pessoal que está acompanhando, que viu até aqui entender, só para entender direitinho como é que é o trabalho lá no observatório, o que vocês fazem, como é que funciona, né, em poucas palavras, e também lá na OAB, como é que está uma comissão, há uma comissão específica ali definida? Na OAB nós temos diversas comissões, né? Desde a comissão de meio ambiente, mas nós também temos uma comissão específica para a questão da BR-319, que acompanha com vários colegas. Advogados, nós só trabalhamos com profissionais voluntários, né? São colegas advogados que militam na área de transporte, na área do meio ambiente, e tentam, da medida do possível, dar a sua contribuição à visão da ordem como Casa das Boas Causas, como entidade que sempre participa das coisas aqui do nosso estado, da nossa cidade, no sentido de contribuição mesmo. E, Fernando, lá do observatório, como é que funciona para o pessoal entender aqui? Né? Legal, eu agradeço esse espaço, viu, Dante, inclusive para a gente divulgar a iniciativa, né? O Observatório, ele é um coletivo formado hoje por 10 organizações do terceiro setor. A gente tem representações de base bem importantes, né, como o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, né, que é o CNS, e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, que é a COIAB, e outras organizações, inclusive o IDESAN, que é a organização que eu trabalho, né? E essas organizações, elas se reúnem desde 2017 para discutir a questão da BR-319 e pensar em sinergia nas nossas ações, né? Então, como a gente pode contribuir para aumentar a governança e, principalmente, o papel do observatório é produzir informações e disseminar informações para subsidiar esses moradores locais, as populações atingidas com informações, né? Então, a gente quer qualificar esse debate.
A gente quer, então, realmente mostrar esses monitoramentos, esses estudos, para que possam subsidiar políticas públicas, trazer vários atores para esse debate, cada vez a gente ter um debate mais inclusivo. Então, assim, esse é o principal papel do observatório, e a gente delimitou uma área que a gente chama que é a área de influência da BR-319, né? Essa área, a gente abrange 13 municípios ao longo da rodovia, e nesses 13 municípios a gente faz um monitoramento mensal de 69 terras indígenas e unidades de conservação, são 41 unidades de conservação, e a gente verifica todos esses dados de desmatamento, de focos de calor, a parte da degradação florestal, a situação fundiária da região, enfim, a gente tem vários estudos e a gente convida todo mundo aí para conhecer um pouco mais o trabalho do observatório através do site observatoriobr319.org.br. E ali no site você pode solicitar para receber esses informativos mensais que a gente produz. Tem em formato PDF e também a gente agora tem o mais novo produto aqui, que é um podcast também. Então, é um informativo de áudio que a gente reúne as principais informações que aconteceram ao longo do mês na rodovia BR-319. Quem escuta o podcast lá pode vir ouvir o nosso aqui também, que a gente recebe vocês muito bem. Tem mais algum questionamento? Não, só complementando um pouco o que a Fernanda falou, dessa coisa da participação, as audiências que o DENIT fez, elas estão na internet, né? Então você pode assistir e a partir dessa publicação, por mais 15 dias, eles vão ficar recebendo sugestões e críticas e tal, por e-mail. É audiência.319am@denit.gov.br. Você pode ir lá. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha algo a ser considerado em relação à obra pode mandar. Eu acho que é importante realmente a gente conhecer mais e também participar, né? Que as nossas vozes sejam expressadas. A gente que pode, né, que tem esse acesso, conseguir participar de alguma maneira. Fernanda, Choy, a gente tem aqui uma coluna dentro do Sim e Não, do nosso podcast, chamada Sobe e Desce, né? Dante, eu confesso que eu fiquei o programa todo pensando, o que eu vou colocar no Desce, pelo amor de Deus. Olha lá, chegou a hora esse é o nosso dilema diário lá na redação. Eu sempre brinco que finge que vocês estão fechando o jornal hoje e sinta um pouco a nossa dor ali. O Sobe da coluna, né, representa algo positivo, como uma personalidade, coletivo ou situação atual, e o que você desce na coluna, obviamente, representa o oposto, algo negativo. Pode ser nome, seja da política, da sociedade civil ou algum movimento. Se nada diretamente, se não quiser personificar também, tá tranquilo. Então, já que você passou o programa todo pensando, eu vou começar por você. Mas vamos começar pela parte boa. Quem é que sobe? Eu vou puxar a brasa para a sardinha da advocacia, né? Vou fazer uma homenagem a um amazonense que registrou sua candidatura ao Conselho Federal da OAB, que é o Beto Simonetti, que muito provavelmente deva ser aclamado presidente do Conselho Federal da OAB. Para nós aqui do Amazonas é um motivo de muito orgulho, para que a gente possa ter ideia, desde 81 nós não tínhamos um amazonense eleito, o último foi o Bernardo Cabral, para a gente motivo de comemoração. Então, esse sentimento de unidade que ele vai trazer para a advocacia, eu acho que é importante, então para ele vai o meu sobe. E o desce? Pô, pensei que eu vi o sobe primeiro da Fernanda e depois começar a sessão dos 10. Então ganhar pode ser, mais um então pouquinho pode ser. de tempo, Então né? Ser, ganhar esses segundos. Fernanda? Olha, eu não poderia deixar de subir e homenagear o pesquisador Philip Fernside, que presta um grande serviço para a ciência e para a Amazônia, e qualifica todo esse debate em torno das obras de infraestrutura, em torno de impacto da Amazônia. Então, uma pessoa tão importante para a ciência, para o conhecimento, que está há mais de 40 anos aí produzindo informações realmente relevantes e úteis e que devem ser ouvidas e acatadas. Eu assino embaixo dos dois, hein? Do Sobe Seu e do Sobe Seu. E só para registrar, né, Philip Fernside, que infelizmente, né, foi alvo de uns ataques aí bem baixos aí durante essa semana, que não vale nem a pena a gente
reproduzir aí por parte, durante essas audiências, inclusive, né? Então, mas é uma figura que eu também assino embaixo de ambos, assim, só para constar. E agora, passando a parte da festa, né? Lá, Quem né? está acompanhando pelo YouTube está vendo Tem o aqui a ônus e tem o atenção. bônus de Faz ser parte editor, do né? processo. Eu acho que assim, eu vou trazer uma insatisfação das ruas, vai. Acho que mais um aumento de combustíveis, né? Eu acho que merece o desce, né? Eu acho que Desce o preço dos combustíveis, que só sobe. que só sobe. Acho que é isso. Já que ele está subindo tanto, né? Aqui Pelo a gente menos um vai descer. descezinho, né? Verdade. E, Fernanda, quem é que desce nessa sua? Ou o que desce, né? Tanta coisa que a gente também, É né? difícil, realmente. A gente não está num contexto muito favorável, né, atualmente, mas eu acho que eu vou seguir a mesma linha do nosso SOB e eu dou um desce a intolerância, a falta de debate, o problema de acesso à informação, a falta de transparência, que eu acho que isso não leva a nada e isso não é um modelo, não deve ser, né, o modelo de desenvolvimento que a gente quer aqui para a Amazônia. É isso, estão contratados os dois. Né? Inclusive tem uma edição pra gente fechar hoje, se quiser chegar lá pra Mas ajudar. o fato é mais fácil, né, de fazer do sobe e do desce. As pessoas que eu acho que é mais difícil. É mais difícil. Mas enfim, a gente chega ao fim desse episódio, né? Queria agradecer a presença aqui dos nossos entrevistados, Marco Aurélio Choi, Fernanda Meirelles, muito obrigado. Lembrando sempre que toda semana tem episódio do Sim e Não nas plataformas digitais como Spotify, YouTube e outros tocadores. E acessem o site do Sim e Não para saber informações sobre política, né, simnão.com.br, e o nosso Instagram, Sim e Não Digital. Esse episódio teve a apresentação e a produção de Dante Graça e Aruana Brianese, tem a captação de imagens e a edição de áudio do Matheus Mota e o Frank Augusto na nossa técnica. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.